Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu irei fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist de título Caio Responde, tá? E aí nessa playlist eu vou atender, nessa sessão na verdade, eu vou atender ao pedido de um seguidor, né, que me solicitou um vídeo onde eu pudesse explanar como que se estrutura uma boa palestra, né? O conteúdo, como falar com o público, né? E daí então, nesse vídeo eu estarei falando sobre isso com base nas vezes em que eu fui chamado para dar uma palestra, né? E aí os requisitos que eu segui para estruturar uma palestra, eu senti que foram aí eficazes. Eu segui determinados requisitos que para mim soou como sendo um roteiro de estruturação eficaz. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Primeiro de tudo, eu gostaria de falar sobre os slides, né? Eu particularmente não gosto muito de slides, sabe? Até mesmo na época da faculdade, quando eu ia apresentar algum seminário, eu sempre perguntava ao professor, né, se era necessário a estruturação de slides. E aí muitos deles diziam que não, e eu acabava me atendo apenas à oralidade, à expressão verbal. Só que na medida que eu fui evoluindo, eu fui percebendo que da mesma forma que em um público, né, em uma plateia, existem pessoas que têm uma maior facilidade para absorver a informação, né? Pela via da oralidade, existem pessoas que têm uma facilidade maior em absorver a informação a partir da visão, né? De uma imagem, de uma, como é que eu posso dizer, de uma ilustração que venha a estar linkada com aquilo que você está expressando verbalmente. Então, hoje em dia, quando eu vou fazer alguma apresentação, quando eu sou chamado, né, para ministrar alguma palestra, eu faço uso do slide muito mais para estruturar uma imagem, uma ilustração por meio de imagens que possam aí, né, traduzir aquilo que eu estou expressando verbalmente. E aí eu acabo usando também o slide, né, para traçar um roteiro, para orientar a minha fala, sabe? No slide eu coloco tópicos, né, que possam nortear a minha expressão verbal, e acaba que acaba sendo eficaz para mim, porque daí eu não me perco, né, no discurso, na expressão verbal, e também não esqueço de falar coisas que são essenciais, sabe? Mas é preciso ter um cuidado com o uso de slides, porque tem gente que estrutura o slide, né, aparelhando com textos, sabe? E acaba maior parte da palestra se atendo à leitura de slides, o que acaba sendo monótono para o público, entende? Acaba sendo monótono para aquele que está te escutando, entende? Então é importante não se ater à leitura de slides, né? É importante ter uma cautela no que diz respeito à estruturação do slide, né? Você coloca ali uma imagem ilustrativa, né? Você coloca ali gráficos, você coloca ali tópicos, né? Mas não textos, né? Que possam te prender a uma leitura e, consequentemente, dispersar o teu público, entende?
Então, o slide, ele é apenas uma ferramenta de apoio, não pode ser a ferramenta central da tua palestra. A ferramenta central da tua palestra é a propriedade que tu tens acerca da temática que tu estás discorrendo, entende? Então, muito cuidado, porque a convicção com a qual você fala sobre determinada temática, ela está ligada diretamente, de modo proporcional, à atenção do público, entende? Quanto mais você fala com convicção, mais o teu público vai estar atento e preso à tua expressão verbal, entende? E quanto mais inseguro você estiver, né? Quanto mais você ficar preso à leitura de slides, mais o teu público vai estar disperso por cair em uma monotonia. E aí, usar da criatividade, né? Você pode fazer uso de outras mídias, de outras ferramentas. Teve uma palestra minha, na verdade não foi palestra, foi a apresentação de um seminário na faculdade, no Setembro Amarelo, onde eu fui falar de suicídio, né? E eu utilizei a música e percebi que foi bastante eficaz, sabe? Utilizei esse recurso de mídia, né? E assim, foi legal, prendeu a atenção do público, o público gostou, foi algo mais diversificado, né? Não me mantive preso apenas à apresentação de slides, nem me mantive preso apenas a expressão verbal, mas trouxe aí a música para uma quebra, né, nessa programação, nesse roteiro, entende? Então é isso, cuidado com os slides, é importante usar, né, porque tem gente que gosta da imagem ilustrativa, entende? Mas não use slides para a construção de textos, sabe? Porque você vai cair na dimensão da leitura de slides, entende? E o conteúdo, quanto à estruturação do conteúdo, obviamente que tem que estar de acordo com a demanda, né? Por exemplo, minha última palestra foi sobre transexualidade. Uma empresa me contratou para falar sobre transexualidade para os seus colaboradores, né? Porque é uma empresa que trabalha diretamente com o público, e como estava tendo uma certa demanda de seres humanos transexuais nesta empresa, né, para fazer uso dos serviços dessa empresa, então a diretora da empresa achou por bem, né, uma palestra acerca do assunto, né, para capacitar os seus colaboradores a atender bem esse público. Então eu percebi, conversando, né, com a coordenadora e a diretora, eu percebi que o público, que esses colaboradores não tinham aí o conhecimento abrangente acerca da transexualidade. Realmente eram bastante leigos com relação à temática. Então eu estruturei a partir da base mesmo. Eu segui uma ordem gradativa, do básico para o mais complexo, sabe? Então é importante você ter conhecimento do público que vai aparelhar a plateia, se for possível, claro, né? Para que você possa ter um discernimento se é um público que já tem um certo conhecimento acerca do assunto, daí você pode elaborar um conteúdo mais complexo, né? Ou se é um público, né, que é bastante leigo no assunto, e aí você estrutura o conteúdo de um modo educativo mesmo, didático, partindo do básico, né, para daí então abordar questões mais complexas e enfim. Então, mas obviamente precisa-se ter uma coerência, né? Cuidado para não fugir do tema central. Entende? Tem gente que a palestra é sobre transexualidade, por exemplo. Aí a pessoa vai falar, vai colocar como centro do seu discurso a homossexualidade, entende?
e homossexualidade é uma coisa, transexualidade é outra coisa. No mínimo que você pode fazer aí, né, é traçar diferenças entre a transexualidade e a homossexualidade, mas não trazer a homossexualidade para o centro do teu discurso, né, e você acaba colocando aí o tema que é para ser o central na margem. Então isso aí deixa a desejar. Então tem que ter muito cuidado, sabe? Com a estruturação do conteúdo para que você não fuja do tema central, entende? E é importante ter propriedade sobre o tema, né? É muito importante. Pô, se uma pessoa me contrata para falar sobre economia, né? Eu não sei, não tenho um conhecimento significativo para falar com propriedade acerca desse assunto, mas eu aceito, né? Eu me garanto falar sobre isso, vou aceitar ministrar uma palestra sobre isso. E aí o que é que acontece? Acabo me empreendendo a leitura de slides, né? Porque eu não vou ter confiança para falar sobre isso, né? Me atendo apenas ao meu discurso verbal. Como eu não tenho um conhecimento significativo acerca do tema, eu vou acabar, né, caindo na dimensão da insegurança e vou deixar a desejar. Então é importante ter propriedade sobre o tema para que você fale com convicção e entusiasmo, porque a tua convicção, o teu entusiasmo que vai prender a atenção do teu ouvinte, certo? Não adianta aceitar ministrar um tema onde você vai se prender apenas à leitura de slides, porque você vai deixar a desejar e aí você não vai ganhar a confiança do público, você não vai ganhar a confiança do contratante, consequentemente você não vai ser chamado novamente para ministrar palestras, né? Você vai acabar se queimando. Então só fale daquilo que você tem conhecimento, que você tem propriedade para falar, tá bom? E ter um equilíbrio no tempo da palestra, né? Tem gente que assume um tempo de 5 horas de palestras, né? De palestra, e acaba enchendo linguiça, né? A palestra acaba ficando aí monótona, né? Acaba não sendo uma palestra que tenha uma estrutura eficaz, né? Você acaba se perdendo, né? E mais uma vez você se queima com o teu contratante, e aí você não vai ser mais chamado para ministrar palestra. Tem gente que faz isso, né? Porque a palestra, quando ela demanda um tempo maior, obviamente ela exigirá um valor monetário maior. Então tem gente que por ganância se prende a isso, não vou receber mais, então vou aí demandar 5 horas de palestra para receber mais. Mas aí você só vai dar essa palestra, porque você vai se queimar e não vai ser mais contratado, entende? Então é importante você ter um equilíbrio no tempo. Cara, eu tenho propriedade para falar sobre isso durante 2 horas. Né? Mas, se você fala com convicção, com entusiasmo, se você demonstra que você tem propriedade sobre o tema e durante 2 horas você explora esse tema, você elucida esse tema de modo eficaz, cara, você vai ser contratado mais vezes, entende? Porque você vai ganhar a confiança do contratante, você vai ganhar a confiança do público, sabe? Então é melhor uma palestra, né, que tenha aí um tempo coerente, né, com a tua propriedade sobre o tema, tá? Não vai aí inventar de ministrar uma palestra de 5 horas onde você não tem um conteúdo de 5 horas, onde você não tem propriedade sobre o conteúdo para falar dele durante 5 horas. E é importante você, nesse teu tempo, no tempo que você dispõe, para expressar-se verbalmente acerca do tema, é importante você dar uma abertura para o público, para que o público possa interagir, para que o público possa tirar as suas dúvidas, entende? Isso é importante. E aí, no início da palestra, né,
você salienta, você frisa, olha, estarei durante 1 hora ministrando a partir da minha expressão verbal, a partir do meu conhecimento acerca do tema, né? Mas irei reservar 1 hora para que vocês possam interagir comigo, acrescentando o conhecimento de vocês também acerca do tema, né? Compartilhando o conhecimento de vocês também acerca do tema, né? Tirando as dúvidas de vocês, né? Para quê? Para que não vire bagunça, né? Tem palestras que o público interrompe quase sempre, e aí o palestrante acaba perdendo a linha de raciocínio e acaba realmente sendo uma palestra ineficaz, entende? Então, importante ter essa divisória bem estruturada, o teu tempo de fala e o tempo que você vai dispor para que teu público interaja, tá bom? E o vocabulário também, né? É importante você adaptar o teu vocabulário ao teu público, entende? Se você vai ministrar uma palestra para um público que é da tua área, que já tem o conhecimento significativo acerca da temática que tu irás explorar, né? Então você pode ter um vocabulário mais elaborado, né? Um vocabulário mais rico, você pode trazer termos técnicos, né? Porque você vai estar expressando-se verbalmente para um público que tem o conhecimento significativo para entender aquele teu nível de vocabulário. Mas se você vai falar, né, para um público mais leigo, que não tem um conhecimento significativo acerca do assunto, que não é da área, né, então você tem aí que você tem que adaptar o teu nível de linguagem, o teu vocabulário para esse público, transformar os termos técnicos em termos mais populares, né, para que daí então você possa ser compreendido no teu discurso, entende? Eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande para ministrar uma palestra para crianças, né, porque eu tenho dificuldade de adaptar o meu vocabulário ao vocabulário infantil, sabe? É uma limitação minha. Então, eu nunca aceito assim uma palestra em que eu venha ministrá-la para crianças, porque eu sei que eu vou ter dificuldade em ser compreendido, entende? Então, é importante a gente ter discernimento das nossas limitações, sabe? Quanto à propriedade do tema, do conteúdo, se eu não tenho propriedade sobre determinado tema, então eu preciso entender isso, né? E não aceitar ministrar uma palestra onde eu irei discorrer sobre um tema que eu não irei ter propriedade para falar sobre. Como também o público, se é um público que está em um nível muito mais elevado que o meu nível, né? Então eu preciso ter a humildade de reconhecer, né, que eu não tenho a capacidade para falar com aquele público, para falar para aquele público, né? Que aquele público exige uma pessoa que tenha uma capacidade cognitiva muito mais elaborada, né? Que tenha um conhecimento mais elaborado que o meu, para daí então ser assertivo para aquele determinado público, entende? Então é preciso a gente ter muita humildade e reconhecer as nossas limitações e não aceitar o que não está na dimensão da nossa propriedade, certo? E é importante também aprender a falar em público, né? No começo, quando eu comecei aqui com os canais, eu tinha uma dificuldade muito grande com a concordância nominal. Até hoje eu tenho um pouco dessa dificuldade, mas já evoluí muito, né? Eu fiz curso de oratória, né? Eu assisti bastante palestras, né? Eu me atenho muito às palestras de Cortella, de Leandro Carnal, porque você acaba absorvendo os trejeitos dos vocabulários dessas pessoas,
né, que estão aí em um nível muito mais alto. Você presta atenção na oratória dessas pessoas, na dicção dessas pessoas, você presta atenção no vocabulário dessas pessoas e acaba aprendendo a falar em público com essas pessoas. Como também eu aprendi muito lendo livros, né? Livros, qualquer livro, porque o livro traz, né, um conjunto de palavras, onde esse conjunto de palavras, né, estará aparelhado por palavras que você não conhece, e aí você vai estudar no dicionário, você vai compreender o significado e isso vai enriquecendo o teu vocabulário, deixando o teu vocabulário mais rabuscado, mais elaborado, entende? Então ler bastante, assistir palestras, né, de outros profissionais, entende? Fazer curso de oratória, tudo isso é importante para quem tem esse desejo aí de ministrar palestras, beleza? Bom, então é isso, gente. Estes são os pontos básicos, né, que eu sigo para estruturar uma boa palestra. E nas palestras que eu ministrei, seguindo esses pormenores, eu consegui ser assertivo, tá bom? É isso. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou melhor, no comentário do vídeo, nos comentários em destaque, você vai encontrar aí informações adicionais como meio de contato comigo, que é por e-mail, tá bom? Mas você encontra as minhas redes sociais, certo? Caso queira me acompanhar de perto, e você encontra os meus outros projetos digitais aqui na internet, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.